Então vamos começar o segundo vídeo, Direito Administrativo, das responsabilidades. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a fazenda estadual por dolo ou culpa devidamente apurados. Então veja só, tanto ele querendo quanto foi sem querer, ele vai ser responsabilizado. Parágrafo único. Caracteriza especialmente a responsabilidade. 1. Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecido nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. 2. Pelas faltas, danos e avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. 3. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias ou outros documentos da Receita ou que tenham com ele relação. E 4. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Artigo 247. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Artigo 248. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada no vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Parágrafo único. No caso do item 4º do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. Então, duas coisas a ser observadas aqui, ó, tanto o artigo 247 quanto o artigo 248. No artigo 247 fala que se ele deixar de recolher algum tributo em relação à fazenda a fazenda ela sofreu um prejuízo em relação ao alcance, desfalque, remissão ou omissão nos prazos legais, ele vai ser descontado de uma só vez do salário dele tudo que ele deixou de recolher para a fazenda, entendeu? Agora, fora disso aqui, ele causou algum outro tipo de prejuízo, isso aqui vai ser descontado 10% do salário dele. Ele causou um prejuízo à fazenda, por exemplo, quebrou um computador da fazenda pública. Então, esse valor do computador será descontado do salário dele até a 10ª parte do seu salário, entendeu? Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos em lei, regulamento ou regimento, cometer a pessoas estranhas as repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou a seus subordinados. Artigo 250. Responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que, no caso couber, nem o pagamento de indenização que fica obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que ocorrer. Isso aqui cai, porque às vezes a banca ela fala que se o cara ele for absolvido na responsabilidade civil e criminal, a responsabilidade administrativa ela ainda permanece, ainda que tenha sido absolvida nessas outras esferas, tá? A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal, foi o que eu acabei de falar. Será reintegrado ao serviço público no cargo em que ocupava, com todos os direitos e vantagens devidos, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado e decisão que nega a existência de sua autoria ou fato que deu origem à sua demissão. Parágrafo 3º. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar a decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Esse aqui, ele cai também. Por quê? Porque assim, ó, se ele comprovou na esfera civil ou criminal que ele não era o autor do dano, então ele será reintegrado ao serviço público. Agora, se na esfera
por exemplo, criminal, ele foi absolvido por falta de provas, não tinha provas de que foi ele que cometeu, não teve como fazer a apuração. Então, a responsabilidade administrativa permanece. Veja o parágrafo 1º, ó. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal, exceto quando, na esfera criminal ou civil, ele conseguir comprovar que ele não foi o autor do dano. Se ele conseguiu comprovar que ele não foi o autor do dano, então a responsabilidade administrativa vincula a civil e a criminal. Agora, se, por exemplo, ele foi absolvido por falta de provas, né? Não tinha como condenar ele porque não tinha provas, a administrativa, por exemplo, permanece a responsabilidade dele, entendeu? Isso aqui cai bastante e tem várias questões tratando disso aqui. Então, é um artigo muito importante, esses incisos e artigos. Das penalidades e sua aplicação. Artigo 251. São penas disciplinares: repreensão, suspensão, multa, demissão e demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disciplinar. É importante saber desses tipos de pena porque às vezes eles colocam detenção. Eu já vi algumas colocarem detenção. Então nós só temos esses 6 tipos de pena no administrativo. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Então, esse artigo ele cai bastante, por quê? Por causa disso aqui, ó, aplicada por escrito. Pena de repreensão não é oral, não pode ser só uma simples conversa, ela tem que ser aplicada por escrito, obrigatoriamente. Então, esse artigo, ele cai. Artigo 254. A pena de suspensão que não excederá 90 dias será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Esse artigo também merece uma atenção. Por quê? Porque a suspensão, já vi banca colocar que não excederá, por exemplo, 60 dias, que não excederá 180 dias, principalmente por causa do prazo. Mas uma coisa que merece mais atenção ainda é que a pena de suspensão, 30 dias é uma autoridade que aplica, 60 dias de suspensão já é uma outra autoridade, 90 dias já é uma outra autoridade que nós iremos ver mais à frente. Então esses artigos eles merecem muita atenção, porque caem. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Esse aqui é o seguinte: ele pode ou não cair, mas é bom entender. Às vezes a suspensão ela acarreta muito prejuízo para a administração pública. O cara trabalha, por exemplo, no Detran e tem uma demanda muito alta, e aí em vez de suspender ele por 30 dias, né, você suspende, você coloca ele para trabalhar, mesmo ele estando suspenso, só que aí você desconta 50% do salário dele, os outros 50% ele recebe porque ele ainda está trabalhando, né? Então esse parágrafo é justamente para isso. Artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de 1. Revogado. 2. Procedimento irregular de natureza grave. E aí aqui merece uma atenção porque confunde com suspensão. Deixa eu ver aqui. Suspensão. Pena de suspensão. Assim, ó. A pena de suspensão, ela será aplicada no caso de falta grave. Já a pena de demissão, ela é aplicada em caso de procedimento irregular de natureza grave. Então, falta grave é uma coisa, procedimento irregular de natureza grave é outra. Procedimento irregular de natureza grave se aplica pena de demissão. Falta grave se aplica pena de suspensão, tá? O que mais? Vamos seguir em frente. Isso aqui, encontrar o artigo, acabei de ler aqui.
ineficiência do serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e inassiduidade. Parágrafo 1º. Considera-se inassiduidade a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante um ano. Isso aqui mudou. Antes era 45 dias intercalados durante um ano e 30 dias consecutivos. Agora eles mudaram mesmo. Isso aqui é bem recente, tá? Nos TJs de 2014 e 2018, a lei ainda não tinha mudado. Então veja só, considera-se inassiduidade a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou se ele faltar por 20 dias intercalados durante o período de um ano. Esse artigo, ele cai também. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Então, antes de aplicar uma pena de demissão por ineficiência, tem que primeiro tentar readaptar o funcionário a um outro cargo. Parágrafo 3º. Para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observa-se o seguinte: 1. Serão computados os sábados, os domingos e os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. 2. Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos, dos feriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes aos plantões a que tenha faltado. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público o funcionário que 1. For convencido de incontinência pública escandalosa e de vício de jogos proibidos. 2. Praticar ato definido como crime contra a administração, a fé, a fazenda estadual previsto na lei relativa à segurança e à defesa nacional. 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o forçar dolosamente com prejuízo para o Estado ou particulares. 4. Praticar insubordinação grave. 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. 6. Lesar o patrimônio ou cofre público. 7. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. 8. Pedir por empréstimo dinheiro ou qualquer valor a pessoas que tratem de interesse ou tenha na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. 9. Exercer a advocacia administrativa. 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário e família sem prejuízo da responsabilidade civil e procedimento criminal no caso couber. 11. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fim de terrorismo. 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. 13. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo 1. Praticou quando em atividade falta grave, para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. E olha, demissão a bem do serviço público, isso aqui. Demissão, cassação de aposentadoria, né? Praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 260. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes o governador, os secretários de Estado, o procurador-geral do Estado e o superintendente de autarquia, os chefes de gabinete até a de suspensão, os coordenadores até a suspensão limitada a 60 dias, os diretores de departamento e divisão até a suspensão limitada a 30 dias. Esse aqui tem que anotar, porque cai. Eles costumam trocar aqui, ó. 30 dias. Coordenadores podem aplicar suspensão até 60 dias, diretores de departamento de divisões até a suspensão limitada a 30 dias. Chefe de gabinete e secretário de Estado, procurador e governador podem aplicar suspensão de 90 dias, mas os coordenadores
60, diretores de departamento de divisão, 30 dias. Parágrafo único. Quanto mais de um infrator e diversidade de sanções, havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da pena mais grave. Claro, então se o cara cometeu uma infração de suspensão e outra de demissão a bem do serviço público, então não precisa um julgar a suspensão e outra a demissão a bem do serviço público. Joga para a autoridade que julga demissão a bem do serviço público e ela pode julgar a pena de suspensão também, né? Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta, sujeita a pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Isso aqui também cai. Oxi. Rapaz. Da falta, sujeita a pena de demissão a bem de serviço público, cassação da aposentadoria e disponibilidade de 5 anos. Cai também. Da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição é abstrata a pena criminal se for superior a 5 anos. Isso aqui quer dizer o quê? Que se o cara ele comete, por exemplo, um crime de advocacia administrativa e o prazo de prescrição para o crime de advocacia administrativa no direito penal for de 10 anos, então a prescrição para a pena desse cara não vai ser de 5 anos, como está escrito aqui, vai ser em abstrato a lei criminal se ela for maior. Se ela for menor do que 5 anos, então leva em consideração o que está aqui, tá? A prescrição começa a correr do dia em que a falta for cometida, do dia em que tiver cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas permanentes. Parágrafo 2º. Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância e a que instaura processo administrativo. Isso aqui cai e se atentem aqui, ó, interrompem, eles colocam suspenso. Se interrompe, ela volta a correr tudo de novo, tá? O lapso prescricional corresponde 1. Na hipótese de desclassificação da infração ou da pena efetivamente aplicada. 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação da pena em tese cabível. Parágrafo 4. A prescrição não corre enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial, na forma do parágrafo 3 no artigo 250, enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. 3. Durante a suspensão da sindicância nos termos do artigo 267-N dessa lei. 4. No curso de práticas autocompositivas. 5. Durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Parágrafo 5. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor, que não deveria, né? Se está extinta a punibilidade, o cara não deveria ficar com isso aqui no histórico. Mas, parágrafo 6º, a decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto deste artigo. Isso aqui eu já vi cair, mas não tem nenhum segredo. Isso aqui é só um meio de coação para que o funcionário atenda à exigência da administração pública, vai lá, corta o salário dele até que ele faça isso, né? Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Então, vamos encerrar o vídeo aqui e eu volto. Fazer só um adendo, pessoal. Tá certo, tá certo.